A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. O pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar ao objeto do seu desejo. Assinale a alternativa que apresenta a figura de linguagem sob a qual é empregada a palavra destacada no trecho acima. Letra A, prosopopeia. Letra B, metonímia. Letra C, metáfora. Letra D, catacrese. Ou letra E, pleonasmo. E aí, qual é essa figura de linguagem? O pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar ao objeto do seu desejo. Bom, quando a gente fala sobre figuras de linguagem, a gente fala sobre recursos expressivos. Então, ponte aqui é uma palavra que foi empregada com sentido figurado. Eu não estou falando da ponte, a ponte no sentido literal, a ponte que é construída. Não estou falando disso. É uma forma de dizer. O pensamento é a ponte que o corpo constrói. Nesse sentido, nesse caso, a palavra ponte quer dizer algo que une, algo que une, algo que liga, que conecta. Então, eu uso o pensamento para chegar ao objeto do meu desejo. Muito bem, vamos ver as alternativas. Letra A, prosopopeia. O que é prosopopeia? Prosopopeia ou personificação. É uma figura de linguagem responsável por atribuir uma característica humana a algo que não é humano. Então, se eu digo assim, o meu pensamento é triste. Pensamento não é humano, né? Não é uma pessoa. Quem fica triste é pessoa. Então, quando eu digo o meu pensamento é triste, é uma prosopopeia ou personificação. Eu dou uma característica humana a algo que não é humano. Não é prosopopeia essa figura de linguagem do trecho. Letra B, metonímia. A metonímia é a substituição de um termo por outro, numa relação lógica de sentido. Então, se eu digo assim, eu li Machado de Assis. Você entende o que eu quero dizer, né? Eu li a obra do Machado de Assis. Só que eu falo só li Machado de Assis. Eu não li o Machado de Assis. Nesse caso, eu estou substituindo o autor pela obra. Esse é um tipo de metonímia. Aqui não existe uma substituição. Então, não é metonímia. Letra C, metáfora. Aqui sim é uma metáfora. Nós já encontramos o nosso gabarito, é a letra C. Por quê? A metáfora é uma comparação abreviada. Se eu digo assim, o pensamento é a ponte. O que eu quero dizer? O pensamento é a ponte. O pensamento não é a ponte. Pensamento é pensamento, ponte é ponte. Mas se eu digo que uma coisa é outra, para estabelecer uma relação de semelhança entre esses dois elementos, eu estou usando a metáfora, que é uma comparação abreviada. Por que comparação abreviada? Porque se eu tivesse aqui o como, o pensamento é como uma ponte, aí seria comparação. Essa é a diferença entre metáfora e comparação. Isso você precisa saber, que cai bastante em concurso, tá? São diferentes. A metáfora não utiliza palavras como, igual, que nem, tal qual, e a comparação vai utilizar esse elemento. Então, é uma comparação explícita. O pensamento é como a ponte, comparação. O pensamento é a ponte, metáfora. Beleza? Muito bem. Letra D, catacrese. O que é catacrese? Catacrese é quando eu emprego um termo porque não, no sentido figurado, porque não existe outro termo que eu possa empregar no lugar. Então, se eu digo assim, a asa da xícara. Xícara não tem asa, mas é o termo que eu encontro para designar aquele pedacinho da xícara. Pé da mesa, dente de alho. Então, todas essas palavras e expressões eu emprego porque falta outro termo para colocar nesse lugar. Isso é catacrese. E pleonasmo é a repetição desnecessária de uma ideia, como subir para cima, descer para baixo. Então, nesse caso aqui, a gente tem mesmo uma metáfora. Questão 1, alternativa C.
A questão de hoje foi retirada de uma das nossas super aulas de resolução. Clique agora mesmo no link aqui embaixo para estudar comigo e gabaritar a sua próxima prova de língua portuguesa. E aí, acertou ou aprendeu? Tudo de que você precisa para dominar língua portuguesa e conquistar a sua aprovação, você encontra nos links aqui embaixo. Eu espero por você.